E olha essa fotografia que acaba de ser publicada nas redes sociais. No dia seguinte, né, dessa notícia que era Haddad e Lula, a fotografia neste momento é Tarcísio e Flávio. A gente vai trabalhar aí com essas duas duplas nas eleições de 2026. Tarcísio como candidato à reeleição em São Paulo, Flávio Bolsonaro como candidato à eleição presidencial. Vamos até, volta só ao texto, deixa eu só ver quem publicou isso, foi o próprio Flávio Bolsonaro. A gente falou sobre a reunião deles hoje cedo, mas está dizendo aqui, ó: vamos fazer história juntos, construindo o projeto Brasil para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio, vamos estar juntos, não apenas em São Paulo, mas desenvolvendo a esperança a todos os brasileiros, devolvendo a esperança a todos os brasileiros. É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro, refletir sobre as nossas experiências de sucesso, aproveitar nossas vocações como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e a biotecnologia, garantir a ordem e promover o progresso. Quis mostrar aqui que está ao lado de Tarcísio de Freitas, vai se apoiar nele, né, Mônica? Ah, sim, claro. E o Tarcísio, sim, é favorito aqui em São Paulo até agora, né? Eu acho que a gente também está falando, já perdeu, tem uma campanha inteira pela frente. Mas é isso, o Flávio mostrando, né, que do ponto de vista dos filhos do Bolsonaro, eles apostaram e acertaram, né? Quer dizer, nós não vamos passar esse bastão para nossa madrasta, de jeito nenhum. Quem tem madrasta entende, eles. Quem tem madrasta entende. Não vamos passar esse bastão, nós somos os filhos, nós somos os herdeiros, você fica aí na sua, vai ser senadora, e menos ainda para Tarcísio de Freitas, com o centrão todo, já dividindo os cargos no governo, e o Bolsonaro bufando na cadeia. Eles bancaram e aparentemente acertaram, porque mesmo perdendo, ganham. Porque já está claro aí que o Flávio, se perder, não vai perder por pouco. E vai consolidar o bolsonarismo como a única força da direita. E se ganhar, bom, aí ganhou, né? Aí vai ser o presidente Flávio Agora, Bolsonaro. tem uma reunião hoje, né? O PL quer aproveitar, né? Tem esse encontro do Flávio com o Tarcísio, foi agora há pouco, ele foi lá no Palácio dos Bandeirantes, está aqui em São Paulo, o Flávio Bolsonaro, o senador. Mas o PL quer aproveitar a presença do Flávio em São Paulo para pressionar, e isso foi um dos assuntos da conversa deles, pressionar ele a aceitar um vice do partido, né? Ou mesmo uma filiação do Tarcísio ao PL. É possível o Tarcísio ir para o PL? É uma história que já está falada há muito tempo, né? Eu acho que sim, eu acho que a pressão vai ser grande, eu acho que é possível. Por quê? Porque o PL quer fazer uma bancada de deputados forte aqui, né? E tendo o governador ali, até eles argumentam que até para o Tarcísio é bom, porque aí o número do PL é mais conhecido que o do Republicanos e etc. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível, embora ele tenha resistido até agora. Ô, Josias, vamos lá, quero te ouvir. Essa foto do Tarcísio com o Flávio Bolsonaro enterra de vez a história do Tarcísio ser candidato à presidência? Isso já é águas passadas? E mais, há a possibilidade do Tarcísio ir para o PL? Qual seria a importância disso para a direita? Fabíola, você sabe que o Tarcísio de Freitas, ele ama a família Bolsonaro com todo o ódio. Então, ele está recepcionando o Flávio Bolsonaro nesta sexta-feira, ruminando aí os seus sentimentos dúbios. Ele trancou o seu projeto político em São Paulo e condenou a si mesmo a demonstrar que agora é capaz de sacrificar o que gostaria de ter sido para ser o que o seu líder preso determinou que ele fosse. Então, ele está condenado a se acertar com o Flávio Bolsonaro. Numa campanha eleitoral, não há nada mais equivocado do que ter certezas, mas é preciso gerenciar adequadamente as dúvidas. E as pesquisas consolidaram o Flávio Bolsonaro como um anti-Lula que já não pode ser negligenciado. Então resta ao Tarcísio se ajustar ao projeto. Então ele tenta resistir a pressões, tenta impor condições. Ele resiste, por exemplo, a essa ideia de trocar de partido. Havia um acerto ali prévio com o Valdemar Costa Neto de que, se ele fosse candidato à presidência, aí sim, ele sairia do Republicanos, onde ele é muito bem tratado, tratam o Tarcísio no Republicanos à base de brioches. É a principal liderança
do partido e é muito bem tratado. Ele iria para o PL se fosse candidato à presidência. Agora, ele já não considera tão essencial. Ele se irrita com essa pressão para substituir o vice dele, aquele Felício Ramute, está sendo, inclusive, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro lá em Andorra, mas ele não gosta de ser pressionado por isso. Então, o PL, o Valdemar, está querendo empurrar, o Flávio também, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o bolsonarista, lá, o André do Prado, né? Ele não gosta desse tipo de pressão. De resto, o Tarcísio está tentando ter maior influência nos rumos da campanha nacional, na definição do programa de governo, que é um compromisso a sério, difícil de obter, com o fim da reeleição. Todo mundo que concorre à presidência concorre combatendo a reeleição, depois senta no trono e muda de ideia no dia seguinte, né? Agora, na política, Fabíola, como na vida, a ausência de alternativas costuma clarificar muito as mentes, né? O Flávio Bolsonaro não dispõe de palanque alternativo em São Paulo. O Tarcísio se acorrentou a sua preferência no âmbito nacional às ordens que lhe chegam da papudinha. Então, as circunstâncias conspiram a favor de uma acomodação de interesses entre os dois. É o que eles estão tentando fazer nessa reunião de hoje. É a primeira vez que eles se reúnem objetivamente para discutir rumo de campanha, chapa a composição da chapa com o vice, os candidatos ao Senado, e a tendência é de que eles se acertem, claro. Vamos lá, Ronilson, quero te ouvir também, né? O Ronilson, que é do Rio de Janeiro, acompanha a família Bolsonaro há bastante tempo por lá, mas a família Bolsonaro que nem é mais do Rio de Janeiro, né? Virou nacional, virou uma família nacional. Estão em Santa Catarina, nos Estados Unidos, São Paulo. Uma família global. Ô Ronilson, a gente vê aí o Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro, a foto que ele colocou agora há pouco. Quem colocou essa foto foi o Flávio Bolsonaro. O Tarcísio, eu até fui verificar aqui nas redes dele, o Tarcísio colocou uma foto hoje cedo, ele fazendo uma parceria com o Novo. E até ele dizendo, olha, uma grande satisfação ter ao meu lado um partido com a grandeza, seriedade, constância, propósito do Novo. Né? Aí ele colocou lá a foto com o Salles, que deve ser o candidato ao Senado, entre outros integrantes. Vamos lá, como é que você vê esse cenário da direita, essa aliança do Tarcísio com a família Bolsonaro? Para mim, o maior interesse do Tarcísio é, honestamente, ter sossego na sua candidatura. Porque o Tarcísio, volta e meia, sofre uma pressão do campo bolsonarista com relação à sua não adesão pública à candidatura do Flávio. É uma cobrança que, vez ou outra, volta com relação ao Tarcísio. Obviamente, o Tarcísio não quer essa hostilidade, não quer essa oposição, né? Quem está no campo da política sabe que o exército bolsonarista investe, quando investe mesmo, no sentido da hostilidade, dos ataques, da resistência, da sabotagem politicamente, inclusive. E o Tarcísio sempre sofreu essa pressão. Ele não postou a foto, mas ele autorizou que a foto fosse postada. Então, de alguma maneira, o Tarcísio também está respondendo que vocês estão vendo quem é meu candidato. Sempre que ele tem oportunidade, ele deixa claro do seu apoio ao Flávio como uma forma de se blindar dos ataques bolsonaristas, de que ele não apoia essa candidatura publicamente. Então, para mim, o Tarcísio, sobretudo, uma vez que a sua candidatura... A gente não pode esquecer que a saída, a recusa do Tarcísio com relação à sua candidatura à presidência não foi só uma decisão pura e simplesmente porque eu tenho muito mais interesse no Estado, é mais certo que eu ganhe, etc. A gente sabe que isso foi cercado de pressão da família Bolsonaro e da escolha do Bolsonaro de indicar um nome e, no final das contas, esse nome é seu Flávio. Então, eu acho que é melhor ter a família Bolsonaro e o bolsonarismo do seu lado. Eu acho que o Tarcísio envia também essa mensagem. Agora tem uma outra coisa aí nesses bastidores e vai ser muito gostoso aqui poder ouvir a Mônica, Josias e Ronilson sobre isso.
é o Gilberto Kassab, né? O todo-poderoso Gilberto Kassab, as negociações, o que ele está fazendo. Tem um lance aí, ontem estava no jornal Folha de São Paulo, a gente até abordou aqui no nosso All News, a reportagem falando, né, sobre aí esse mal-estar entre o Tarcísio e o Gilberto Kassab, como é que tá? E aí hoje vem um post do próprio Gilberto Kassab colocando um trecho de uma entrevista do Tarcísio de Freitas falando que tá tudo bem entre eles, né? Que não tá tendo esse rolê não, que tá tudo bem entre eles. Vamos até ver aí o que o Gilberto Kassab colocou em relação ao Tarcísio de Freitas hoje pela manhã, falando que a relação deles segue a todo vapor. Essa entrevista foi uma entrevista que olha, acho que é esse trechinho aí. Eu não sei se dá pra gente ver. Vamos ouvir o que o Tarcísio de Freitas falou e o Gilberto Kassab compartilhou. Nunca houve da parte dele nenhuma espécie de pressão, olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Muito pelo contrário, ele sempre deu uma tranquilidade muito grande. Olha, Tarcísio, eu estou no seu projeto independente da sua escolha. Isso é muito forte. Então, isso para mim tem uma importância muito grande. Ele tem sido realmente um importante aliado, o partido dele tem sido um importante aliado e a gente tem essa tranquilidade. Então, não há pressão da parte do Gilberto Kassab, não há essa questão. E também, eu nunca trago essa pressão para dentro, né? Mesmo que tivesse, a gente está focado na gestão, está focado nas entregas, está focado em fazer a diferença. E aí, ontem no jornal Folha de São Paulo dizia, né, que segundo interlocutores o clima entre os dois era ruim, o presidente do PSB deve deixar a gestão estadual em pouco tempo. Tem uma coisa do que eles falam publicamente, tem uma coisa que acontece nos bastidores, né, Mônica? O que está acontecendo? Eu acho que ele não vai querer deixar essa gestão aí, não. E eu acho que é óbvio que ele quer ser o vice, né, ô Fabiola? Porque, afinal de contas, é óbvio, Lante, que, muito embora, né, se o Flávio Bolsonaro vence, o Tarcísio está numa situação meio complicada, porque, veja bem, ele vai ser candidato à reeleição e, em tese, daqui a 4 anos, ele seria o candidato a presidente da República. E aí o Kassab, como vice, estaria credenciado para ser o governador de São Paulo. Esse é o projeto do Kassab e por isso ele quer ser o vice. E eu acho que ele vai tentar ser o vice até o fim. Agora, Fabiola, o Tarcísio vai ser o candidato daqui a 4 anos? Isso está escrito nas estrelas? Se o Flávio Bolsonaro vencer as eleições, o Flávio Bolsonaro é candidato à reeleição. É claro. Se o Flávio Bolsonaro perder as eleições com 49% dos votos, o Flávio Bolsonaro é candidato na próxima eleição. Então, é curioso o que vai acontecer com o Tarcísio. A gente tem que ficar de olho um pouco de para onde vai o Tarcísio. Vai voltar a ser ministro dos Bolsonaros? O que ele vai fazer? Vai ser senador por São Paulo? Não está assim tão... todo mundo que acha que vai ser presidente da República no Brasil acaba que não é presidente da República, tirando o Lula, né? Que ficou anos tentando, conseguiu, depois não saiu mais. Mas os outros, muita gente achou que estava escrito, todo o contexto... O Alckmin, né? O Serra. Em especial, governadores de São Paulo. O Quércia achava que ia ser presidente da República, tinha certeza absoluta. O Serra achava, o Alckmin achava, nunca foram presidentes. Né? Quem foi presidente? Bolsonaro, que ninguém nunca imaginava naqueles tempos. Então, não está escrito que ele vai ser o candidato, ele daqui a 4 anos. O que sim é seguro é que ele sai do governo de São Paulo. Daqui a 4 anos ele é obrigado a sair. E aí o Kassab quer estar credenciado para ser o candidato ao governo, né? Esse jogo do E o Kassab não é de brigar e romper, né? Então ele vai tentar fazer a costura